Não adoram, só veneram. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Desde criança, ouço a alegação católica de que eles não adoram santos, apenas veneram. Dizem eles como argumento: os pagãos adoram os seus deuses, mas nós apenas veneramos os santos. O culto de Látria é somente a Deus. Aos santos nós apenas prestamos um culto de dúlia. Nossas imagens são apenas como uma foto que guardamos de alguém querido. Nós não oramos às imagens, mas às pessoas representadas nas imagens. Existem casos no Antigo Testamento de pessoas se prostrando diante de outras pessoas. Deus mandou fazer imagens em certas ocasiões. Exemplo, a serpente de bronze e os querubins do templo. Irei abordar tais argumentos comumente utilizados pelos católicos um por um, para vermos se tem ou não cabimento tais alegações. Diferença entre católicos e pagãos. Como vimos no ponto 1, os católicos sustentam que a prática deles com relação aos santos é de apenas veneração, ao passo que o que os pagãos fazem aos seus deuses não é veneração, mas adoração. O problema com isso é que, como mostrei neste artigo, não existe qualquer diferença na prática entre aquilo que os católicos fazem aos santos em relação ao que os pagãos fazem a seus deuses. Existe no máximo uma diferença teórica, que consiste no fato de que os pagãos declarativamente reconhecem o objeto de culto como um Deus, enquanto os católicos reconhecem como um santo. Contudo, a prática de ambos é rigorosamente a mesma, conforme podemos perceber no quadro abaixo. Católicos prostram-se diante de suas imagens, dirigem orações e pedidos a elas, constroem templos com essas imagens, beijam essas imagens, dirigem promessas a essas imagens, prestam culto a essas imagens, fazem procissões às suas imagens, e os pagãos fazem tudo a mesma coisa que os católicos. Não tem diferença nenhuma. Como vemos, se aquilo que os católicos fazem com as suas imagens é diferente daquilo que os pagãos fazem com seus deuses, essa diferença existe apenas na cabeça de quem inventa tal argumento, e não na prática. E se os pagãos são considerados idólatras por tais práticas que são dadas como adoração, fica difícil dizer que aquilo que os católicos praticam também não é igualmente adoração, visto que a prática de ambos é a mesma. De fato, o que os católicos fazem com as suas imagens é exatamente a mesma coisa que os pagãos fazem com as imagens deles, ou seja, na prática não passam de ídolos. Se um pagão entrar em uma igreja católica, vai se sentir muito em casa. Tudo aquilo que ele antes praticava com as imagens de seus ídolos, quando pagão, poderá permanecer fazendo com os santos. Se o pagão se prostrava diante de suas imagens quando era pagão, poderá fazer o mesmo com os santos como católico. Se o pagão dirigia orações aos seus ídolos quando pagão, poderá fazer o mesmo com os santos católicos. Se os templos pagãos eram repletos de imagens, irá se sentir confortavelmente em casa, num templo católico, que também é cheio de imagens. Se o pagão antes cultuava suas imagens, poderá cultuar também as imagens dos santos. Se o pagão dirigia promessas às suas imagens quando era pagão, poderá continuar fazendo isso aos santos como católico. Se o pagão fazia procissão com suas imagens pagãs, poderá continuar fazendo isso do mesmo jeito que antes, mas dessa vez com uma imagem de um santo. Diante de tudo isso, a diferença entre os pagãos e os católicos é mínima, para não dizer inexistente. A prática de ambos se iguala de tal forma que a alegação de que um adora e o outro apenas venera não passa de um jogo de palavras puramente teórico, sem um mínimo de significado prático, visto que as práticas de ambos é rigorosamente a mesma. Por isso, justificar as práticas católicas e condenar as pagãs é meramente argumentar no vazio. Nada difere um católico de um pagão no tratamento com suas imagens. A única coisa que poderiam argumentar neste ponto é que, embora a prática seja a mesma entre ambos, o que difere é que os pagãos fazem isso sabendo que o objeto de culto deles é um Deus, ao passo que os católicos fazem isso como sendo um santo, e não a um Deus. Isso melhoraria alguma coisa nessa linha argumentativa? É claro que não. Em primeiro lugar, porque biblicamente não devemos ser devotos de santos, mas unicamente de Jesus Cristo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi
a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, do 2 ao 3. Como vemos, estamos prometidos a um único marido, que é Cristo, e nossa devoção deve ser puramente a Ele. Nada diz aos santos mortos ou aos ídolos. Biblicamente falando, não existe uma Nossa Senhora ou outros senhores além de Cristo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, 6. Portanto, o culto e devoção a Nossa Senhora Maria ou a outros senhores santos é tão biblicamente sem fundamento quanto o culto a ídolos, deuses. E mesmo que essa proibição a ter outros senhores ou outra devoção além de Cristo não existisse, ainda assim isso não justificaria a prática católica em relação aos seus santos, que é claramente repreendida pela Bíblia. Se Deus proíbe que se façam tais coisas aos deuses, é porque Ele deseja que tais coisas sejam atributos únicos dele e a ninguém mais. Foi por isso que Ele disse que o louvor e a glória devem ser exclusivamente dele e não de imagem alguma. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, 8. Os católicos, porém, assim como os pagãos, entoam louvores a Maria e aos santos, tal como os pagãos faziam a seus ídolos. Alguns desses louvores ou orações claramente dirigidos a Maria e não a Deus se encontra no próprio apêndice do Catecismo Católico, que diz: Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado eu, pois de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Diante disso eu pergunto, estarão os católicos sendo devotos unicamente de Cristo? Estarão tendo um único Senhor? Estarão louvando somente a Deus? Não. Estão apenas cumprindo a palavra de Paulo, que disse: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, do 23 e o 25. Portanto, o que os católicos têm que entender é que, ao praticarem com os seus santos tudo aquilo que os pagãos fazem com seus ídolos, estão fazendo de seus santos ídolos também. Látria e dúlia. Outra suposta diferenciação que os católicos fazem é outro jogo de palavras, desta vez entre látria e dúlia. Segundo eles, apenas a prática de dúlia é aceita aos santos, ao passo que a látria é dirigida somente a Deus. Como já conferimos, essa diferenciação na prática não passa de mero pretexto teórico, na tentativa de justificar uma atitude claramente antibíblica. Se existisse uma real diferença prática entre látria e dúlia, então veríamos vários contrastes entre aquilo que eles fazem a Deus e aquilo que fazem com seus santos. Mas ao contrário, vemos que os católicos oram a Deus, mas também oram aos santos. Os católicos louvam a Deus, mas também louvam os santos. Os católicos se prostram em oração a Deus, mas também fazem o mesmo às imagens. Os católicos dizem que Jesus é rei, mas que Maria é rainha dos céus e da terra. Os católicos dizem que Deus é onipotente, mas que Maria é a onipotência suplicante.
Os católicos dizem que Deus é onisciente, mas que Maria também pode ouvir e atender às inúmeras orações que lhe são simultaneamente dirigidas nas mais diversas partes do mundo, pelas mais diversas pessoas existentes no planeta, e algumas vezes feitas até em pensamento. Os católicos dizem que Deus é onipresente, mas que Maria pode ter aparições aqui na terra e mesmo assim estar ao mesmo tempo no céu, intercedendo por todos aqueles que incansavelmente pedem sua intercessão. Os católicos recorrem à proteção de Deus, mas também recorrem à proteção dos santos. Os católicos cultuam a Deus, mas também cultuam os santos. Os católicos dizem que Jesus é o Salvador, mas que Maria tem um ofício salvífico que alcança-nos a salvação por sua múltipla intercessão. Os católicos dizem que Jesus é o mediador, mas que Maria é a medianeira das graças. Os católicos dizem que Jesus é nosso intercessor, auxiliador, advogado, mas que Maria também é tudo isso. Os católicos dizem que Jesus é imaculado, mas que Maria também é. Os católicos reconhecem o Pai, Filho e Espírito Santo como Deus, mas que Maria é mãe de Deus. Os católicos reconhecem a graça de Deus, mas dizem que Maria, e não Cristo, é a dispensadora das graças. Tendo em vista tudo isso e muito mais, é perceptível que a diferença entre Latra e Dúlia não pode ser tanta coisa assim. De fato, tais concepções foram inventadas unicamente com o propósito de oferecer uma diferenciação teórica na tentativa de livrar o catolicismo da acusação de idolatria, ainda que em termos práticos e algumas vezes até mesmo em teóricos, tais diferenças não existam. De fato, podemos ver que mesmo a diferença técnica entre um termo e outro não passa de puro superficialismo. A palavra látria deriva do verbo grego latreu, servir, do qual deriva latreia, culto ou serviço, João 16:2. A palavra dúlia, por sua vez, provém do grego doulos, servo ou escravo. Assim, a latra consiste em prestar culto e a dúlia em escravizar-se a alguém. No entanto, em nenhuma parte da Bíblia se ensina que devamos escravizar-nos aos santos defuntos, aos anjos ou alguma outra criatura. Paulo, Tiago, Pedro e Judas se declaravam servos de Jesus Cristo, não de nenhum santo defunto. Clarifico isto porque o chamado a ser servos uns dos outros aqui na terra é um ensino neotestamentário, mas não se trata aqui de culto. Portanto, crendo na Igreja de Roma, os seus fiéis servem a Deus e são escravos dos santos e super escravos de Maria, já que ela recebe hiperdúlia. Se realmente existe diferença, eu diria que é em favor de Maria e dos santos. Portanto, tanto na teoria como na prática, aquilo que os católicos fazem com as suas imagens não é outra coisa senão adoração, constituindo-se em um ato idólatra, em pé de igualdade com outros povos pagãos, com as suas outras imagens idólatras. Venerar, sendo nada mais do que respeitar, não implica em absolutamente nada daquilo que os católicos fazem com as suas imagens, pois eu não preciso me prostrar aos pés de alguma imagem para demonstrar respeito, ou seja, veneração, como eles dizem, a alguém. Eu não preciso dirigir rezas a alguém para respeitá-lo, venerá-lo, mas posso respeitá-lo mesmo dirigindo as minhas orações somente a Deus. Eu não preciso fazer procissão como imagem para demonstrar meu respeito a algum santo. Eu não preciso construir templos cheios de imagens para mostrar que eu respeito os santos. Eu não preciso cultuar alguém para mostrar respeito a este alguém. Mas se eu for adorar algo ou alguém, eu terei que praticar todas as coisas citadas acima. As imagens são como fotos. Sempre quando eu leio esse argumento eu rio, confesso. Isso porque nitidamente as fotos que guardamos de alguém querido não têm absolutamente nada a ver com as imagens de escultura que são cultuadas pelos católicos. Nós não cultuamos nosso álbum de fotos, nós não nos prostramos diante de alguma foto, nós não dirigimos orações a alguma foto, nós não louvamos alguma foto, nós não achamos que alguma foto seja medianeira ou intercessora entre nós e Deus, nós não fazemos procissões com um álbum de fotos. Nós não praticamos nem látria, nem dúlia, nem hiperdúlia com alguma foto.
Portanto, chega a ser ridícula essa analogia feita pelos católicos. De fato, com tal analogia, eles parecem não entender o que é uma foto. Como eu vejo uma foto? Como um católico vê. Não oram à imagem, mas ao que ela representa. Os católicos afirmam que não rezam à imagem em si, mas sim aquilo que a imagem está representando, no caso, aos santos representados pela imagem. Isso muda alguma coisa? É claro que não. Em primeiro lugar, porque em lugar nenhum da Bíblia está escrito que podemos ou devemos orar aos santos, como diz o Catecismo Católico. Maria é a orante perfeita figura da Igreja. Quando rezamos a ela, aderimos com ela ao plano do Pai, que envia seu Filho para salvar todos os homens. Como discípulo bem-amado, acolhemos em nossa casa a Mãe de Jesus, que se tornou a Mãe de todos os vivos. Podemos rezar com ela e a ela. A oração da Igreja é acompanhada pela oração de Maria, que lhe está unida na esperança. 2679 do Catecismo Católico. Inexiste completamente qualquer citação bíblica de alguém da terra orando a alguma pessoa no céu, que não seja Deus. Foi exatamente por isso que o salmista disse: a quem tenho nos céus, senão a ti? Salmos 73, 25. Com isso, o que o salmista está dizendo não é que a única pessoa que existe no céu é Deus, pois os escritores bíblicos já criam na existência de anjos, mas que no céu a única pessoa que nós podemos nos refugiar e buscar auxílio é em Deus. Se existissem santos intercessores, ele teria citado que teria não apenas a Deus, mas também a estes santos para atendê-lo, assim como diz o Catecismo Católico. Em Isaías, vemos que Abraão não conhecia os israelitas, o que vai diretamente contra a crença católica de que os patriarcas já falecidos eram intercessores no paraíso. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Isaías 63, 16. Os escritores neotestamentários, da mesma forma, jamais fizeram menção a alguma intercessão de algum morto pelos vivos. Paulo sempre apontava para a mediação única de Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. E o próprio Jesus afirmou que a nossa oração deve ser ao Pai e em nome de Jesus, sem nunca dizer que devêssemos orar a santos mortos. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14,14. Desta forma, mesmo se existissem almas imortais de santos vivos no céu, o que eu discordo totalmente, visto que existem mais de 60 passagens que mostram explicitamente a morte da alma no Antigo Testamento e Novo Testamento. Ainda assim seria errado crer que tais seres saibam o que se passa na terra, ou que intercedam por nós, para que oremos a eles. Desta forma, mesmo se a oração não for a imagem em si, mas ao que ela representa, isso não muda em absolutamente nada o conceito idólatra a respeito disso e o fato de que tais orações permanecem sendo antibíblicas só porque não é a imagem, mas ao que ela representa que devemos nos prostrar diante delas, rezar a elas, pedir a intercessão delas, conduzi-las em procissão, entoar-lhes cânticos e cultuá-las? É claro que não. Tais coisas não são feitas nem às pessoas vivas, quanto menos as pessoas mortas que são representadas pelas imagens. O próprio Pedro repreendeu quem se prostrou diante dele em vida, Atos 10, do 25 ao 26, quanto menos depois de morto e representado por uma imagem. Além disso, os próprios pagãos também se utilizam deste mesmo pretexto usado pelos católicos, como denuncia Orígenes, ainda no século II depois de Cristo. São os mais ignorantes que não se envergonham de dirigir-se a objetos sem vida, e ainda que alguns possam dizer que estes objetos não são deuses, mas tão somente imitações deles e símbolos, contudo, se necessita ser ignorante e escravo para supor que as mãos vis de uns artesãos possam modelar a semelhança da divindade. Vos asseguramos que o mais humilde dos nossos se vê livre de tamanha ignorância e falta de discernimento. Contra Celso 6,14.
Como vemos, os pagãos também cultivavam a mesma desculpa que os católicos dão hoje para o seu culto às imagens, de que a honra não é a imagem em si, mas que ela é tão somente um símbolo daquilo que é realmente cultuado, e o que Orígenes responde a isso, que é um argumento convincente e de que realmente quem presta honra a uma imagem não está prestando honra à imagem em si, e que os cristãos têm esse mesmo pensamento com relação às imagens dos santos. Pelo contrário, ele repreende tal argumentação pagã e afirma que essa argumentação é coisa de ignorantes e escravos, e que o mais humilde dos cristãos se vê livre de tamanha ignorância. E pensar que alguns séculos mais tarde os católicos estariam fazendo o mesmo que os pagãos, cultuando imagens e com o mesmo pretexto deles de que a imagem é apenas um símbolo. Não foi à toa que o Epifânio condenou o uso de imagens na igreja com tanta veemência, a ponto de tomar tal atitude. Eu encontrei um véu suspenso nas portas desta mesma igreja, o qual estava colorido e pintado. Ele tinha uma imagem, a imagem de Cristo, ou também pode ser a imagem de um santo. Eu não recordo mais quem ela representava. Eu, pois, tendo visto este sacrilégio, que numa igreja de Cristo, contra a autoridade das Escrituras, a imagem de um homem estava suspensa, lacerei aquele véu. Jerome Lettres, Paris, 1951, página 171. Essa carta foi preservada por Jerônimo e incluída em suas cartas, e diz que Epifânio certa vez encontrou uma igreja que tinha uma imagem de um santo ou de Cristo. E qual foi a atitude dele? Achou aquilo totalmente normal, pois as igrejas da época eram todas realmente assim. Não, ele simplesmente considerou aquilo um sacrilégio, disse que aquilo ia contra a autoridade das Escrituras e lacerou, rasgou aquele véu que tinha aquela imagem. Certamente nenhum católico faria o mesmo nos dias de hoje, pois suas igrejas e sua religião já estão contaminadas por completo com um conceito de aceitação das imagens, sob o pretexto de que o culto não era a imagem em si, mas sim aquilo que a imagem representa. Mais uma vez, vimos que tal alegação não altera e absolutamente nada a idolatria em torno dessas imagens, ou aquilo que elas representam. Era exatamente a mesma explicação dada pelos povos pagãos e anticristãos, e era totalmente rejeitada pela igreja primitiva. Pessoas se prostrando no Antigo Testamento. Na tentativa de justificar o ato idólatra de se prostrar diante de imagens, tal como fazem os pagãos, os católicos fazem amplo uso das passagens veterotestamentárias, onde uma pessoa se curva diante de outra em sinal de reverência, como se isso fosse a mesma coisa de se prostrar aos pés de uma imagem de pau e pedra e cultuá-la. Para destruir este argumento não é preciso fazer muito esforço. Em primeiro lugar, se as passagens citadas por eles servem de pretexto para eles fazerem o mesmo com as suas imagens, o que impediria os pagãos de usarem esse mesmíssimo exemplo como razão para a prática deles também? Afinal, se os católicos podem se prostrar diante de imagens de pau e pedra, porque pessoas no Antigo Testamento fizeram isso diante de outras pessoas, então por que os pagãos não poderiam, por essa mesma razão, se prostrar diante de imagens de pau e de pedra? Como vemos, isso poderia servir como pretexto não apenas para os católicos, mas de forma genérica a qualquer um. Em segundo lugar, note que não era a imagens que eles se prostravam, mas diante de pessoas. Esse fato é importante de se ressaltar, pois pessoas são diferentes de imagens. E em toda a Bíblia não há uma única referência de alguém se prostrando diante de uma imagem humana. Deus nunca mandou que os israelitas fizessem uma imagem de Abraão, outra de Jacó, outra de Davi e outra de Isaac para cultuá-los. Então por que iria querer que fizessem imagens de Pedro, Paulo, Maria e José para oferecer-lhes culto? Não tem sentido. Essa invocação faz parte do arsenal de heresias da Igreja Católica e não do repertório bíblico do ensino cristão. Em terceiro lugar, eles se prostravam diante de outro homem naquela época porque era o jeito que as pessoas daquele tempo reverenciavam alguma outra pessoa, fazia parte da cultura deles, não era uma prestação de culto. Coisa totalmente diferente é se prostrar diante de um humano em um local no tempo e na história de um povo que não tem por costume se prostrar em reverência e que quando faz isso, o faz para cultuar outro alguém. Os japoneses costumam se cumprimentar inclinando a cabeça para frente diante da outra pessoa e não com um aperto de mão. Isso significa que eles são idólatras? Obviamente não. Faz parte da cultura deles esse gesto meramente como um cumprimento
e não como prestação de culto. Quando se prostrar diante de alguém ou de alguma coisa, não é meramente como cumprimento, mas para cultuar. É a própria Bíblia que condena esse gesto, como podemos observar no caso do próprio Pedro. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Atos 10, do 25 ao 26. Se Pedro rejeitou que se prostrassem diante dele em pessoa, como iria permitir que nos dias de hoje se prostrassem diante de uma imagem que o simboliza? E por que os papas de hoje em dia aceitam que se prostrem diante deles? Muito diferente da atitude do próprio Pedro, que recusou com veemência tal gesto diante dele. Os católicos costumam responder a isso alegando que Cornélio estava adorando Pedro, enquanto eles apenas veneram a imagem deste apóstolo. Novamente vemos a fútil diferença entre Latra e Dúlia, e entre adoração e veneração que eles inventaram para justificar sua própria idolatria, coisa que vimos que na prática inexiste. Ademais, para alegar que Cornélio queria adorar Pedro ou o reconhecia como um deus, como alegam os católicos na tentativa de diferenciar este ato do ato deles, teríamos que inferir que Cornélio não era temente a Deus nem monoteísta, e que por conta de sua ignorância acabou adorando e não apenas venerando o apóstolo. Porém, o relato bíblico acerca deste homem é totalmente diferente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Atos 10, do 1 ao 2. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Atos 10, 22. Como vemos, Cornélio não era um pagão ímpio, não era politeísta, não tinha outro Deus além do Criador. Ele e toda a sua família eram considerados biblicamente como justos e tementes a Deus. E o relato bíblico não é de que ele orava a santos, mas de que orava continuamente a Deus. Portanto, Cornélio não era idólatra, era um servo de Deus, justo e monoteísta. Ele, obviamente, não se prostrou diante de Pedro por pensar que Pedro era um Deus, nem se prostrou com a intenção de adorá-lo. Ele se prostrou pensando que aquilo era simplesmente um gesto respeitoso, uma veneração, como dizem os católicos. Porém, a reação de Pedro foi totalmente diferente daquilo que os católicos pensam que deveria ser. Ele rejeitou que se prostrassem diante dele, mandou que se levantasse, disse que era homem como ele e considerou aquele ato como adoração, ou seja, como um ato idólatra. Se isso aconteceu com Cornélio, tão justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo, o que dizer então de uma multidão de católicos que tem na cabeça que se prostrar diante de uma imagem é uma boa atitude? A diferença é que Cornélio aprendeu a lição e nunca mais voltou a se prostrar novamente diante de algo ou alguém que não seja Deus, após ter sido repreendido pelo próprio Pedro, enquanto que os católicos repetem esse mesmo ato idólatra milhares e milhares de vezes, o que aumenta significativamente o tamanho da idolatria. E o pior, não se arrependem desse pecado como fez Cornélio, porque diferentemente dele, eles não têm consciência de que este ato é idólatra, como disse Pedro, pois seguem um outro homem que diz ser sucessor daquele mesmo Pedro, que afirma que nesse gesto não há problema algum. E para terminar, nada melhor do que citarmos como exemplo o próprio apóstolo João, que também cometeu a tolice de se prostrar diante de um anjo em certa ocasião. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 20. A palavra grega, que aqui é traduzida por prostrar-se para adorá-lo, é proskuneo, que é a mesma utilizada no texto anterior de Atos 25, 26, e que, de acordo com o léxico da concordância de Strong, significa de 4.314, e um provável derivado de 2.965, significando beijar, como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Beijar a mão de alguém em sinal de reverência
entre os orientais, persas, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, pelo ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar, usado para reverência a pessoas e seres de posição superior, aos sumos sacerdotes judeus, a Deus, a Cristo, a seres celestes, a demônios. Como vemos, João praticou proskuneo diante de anjo, isto é, ele se ajoelhou e prostrou prestando homenagem ou reverência, expressando respeito a ele. Mas qual foi a reação do anjo? Aceitou numa boa? Exatamente como os católicos pensam que tem que ser? Ao contrário, disse um sonoro: não faça isso, que todos os católicos deveriam ouvir, seguido de um: adore a Deus. Portanto, o anjo considerou aquele ato como sendo um ato idólatra de adoração e que deveria ser dirigido somente a Deus. Temos que ressaltar aqui, mais uma vez, que nós não estamos falando de qualquer um. Estamos falando nada mais, nada menos do que o grande apóstolo João, o discípulo amado, o escritor de um evangelho, de 3 cartas pastorais e do Apocalipse, que conviveu com Jesus Cristo durante 3 anos, até a crucificação, que guiou as igrejas cristãs por décadas, inclusive dizendo: guardem-se dos ídolos. 1 João 5, 21. Portanto, não estamos falando de um pagão ou de um idólatra, e de um ignorante qualquer que não saiba a diferença entre adorar e venerar, que não fosse monoteísta ou que pensasse que aquele anjo era um deus. Certamente o apóstolo pensava que, se prostrando diante do anjo, não estaria cometendo idolatria, mas estaria apenas o reverenciando, exatamente como os católicos dizem fazer com as imagens dos santos. Mas o anjo, ao invés de interpretar dessa maneira, condenou a atitude de João, considerando o ato idólatra, que somente poderia ser dirigido a Deus. Esse anjo protestante rebelado não disse isso à toa. Isso só está na Bíblia porque Deus sabe muito bem que é possível que alguém monoteísta, cristão, que sabe que só se deve adorar a Deus e que sabe bem a diferença entre o ídolo e um humano ou anjo, mesmo assim cometa idolatria, se prostrando diante de alguém que não seja Deus, pois este ato é condenado biblicamente, salvo quando é apenas um cumprimento natural entre 2 pessoas, como fruto de tradição e cultura de toda uma sociedade, como é o caso dos patriarcas no Antigo Testamento ou dos japoneses até hoje. Obviamente, essa não é a realidade no Brasil. Católicos se prostram diante de imagens de pau e de pedra para prestar-lhes culto, coisa que já no tempo do Novo Testamento já era proibido, mas os católicos se superam. Não apenas se prostram diante das imagens, como também rezam a elas, pedem intercessão, entoam louvores, tocam, beijam, levam em procissão, enchem os templos com elas, fazem promessas a elas, as cultuam e mais uma série de coisas que nem Cornélio nem João fizeram e foram repreendidos por muito menos. E depois dizem que só veneram. Deus mandou fazer imagens. A minha primeira reação quando leio esse argumento é simples. E daí? É óbvio que Deus mandou fazer imagens. Se as imagens fossem proibidas em absoluto, eu não poderia sequer ter quadros na minha casa. Deveria jogar todas as minhas gravuras no lixo. Deveria fazer uma verdadeira reforma, começando por mim mesmo. O que Deus proíbe não é o simples ato de fazer objetos, esculturas, imagens, mas aquilo que se faz com essas imagens. Deus realmente mandou que fizesse uma serpente de bronze no deserto. Mas os israelitas cultuavam a serpente? Não. Rezavam a ela? Não. A consideravam como intercessora ou medianeira? Não. Dirigiam pedidos a ela? Não. Queimavam incenso a ela? Não. A levavam em procissão? Não. A louvavam? Não. Não, não, não e não. Tudo que os israelitas foram permitidos a fazer com a serpente chega até a ser engraçado. Só podiam olhar. Isso mesmo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21, do 8 ao 9. Deus não disse que aquele que fosse mordido por uma serpente e tocasse, rogasse, beijasse, cultuasse, louvasse ou orasse, a serpente seria curado.
mas permitiu apenas olhar. Se algum católico vê nesse quadro alguma semelhança entre isso e a prática deles em relação a seus santos, deve ir se consultar urgentemente, a não ser que os católicos apenas olhem para os seus santos e não façam mais nada além disso. Essa passagem, na verdade, volta-se totalmente contra eles mesmos, porque quando vemos que os israelitas começaram a fazer com a serpente tudo aquilo que os católicos fazem com seus santos, Deus mandou esmagá-la por completo. Ele, Josias, fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã, segundo Reis 18, do 3 ao 4. Quando os israelitas passaram a não apenas olhar para a serpente, mas cultuá-la, queimando-lhe incenso em sua honra, Deus mandou o rei Josias despedaçar com aquela imagem. Assim, esse exemplo deixa claro na prática o que é a proibição das imagens. Quando elas são apenas monumentos e nada mais, nos quais os homens apenas olham e observam, não há problema algum com elas, mas quando passam a serem objetos de culto, são despedaçadas e proibidas pela própria ordenança divina. A questão que fica é: os católicos apenas olham para as suas imagens? As imagens nos templos católicos são apenas monumentos decorativos, como as do Templo de Salomão, ou são objetos de culto? Qual exemplo aqui é mais próximo do praticado pelos católicos? O da serpente de bronze, enquanto apenas objeto a que se era permitido olhar com a permissão de Deus, ou da serpente de bronze, enquanto objeto de culto, exatamente como fazem os católicos com suas imagens? A resposta é autoevidente. Na própria passagem mais usada pelos evangélicos, há o registro claro em relação à proibição de se fazer imagens, que não é pela imagem em si mesma, mas por aquilo que se faz com ela. No caso, vemos que Deus proibiu que se fizessem imagens para prestar culto a elas e se prostrar diante delas. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 20, do 4 ao 5. O verso 5 explica a proibição do verso 4, de não se fazer imagens, e mostra que Deus não é contraditório para uma hora proibir imagens e outra hora mandar construir uma, porque tal proibição estava relacionada à prática de culto e a se prostrar diante delas. Os católicos cultuam as imagens que representam os santos? Sim. Os católicos se prostram diante dessas imagens? Sim. Então estão praticando idolatria. O simples fato de não considerar tais imagens como outro Deus não implica de modo algum que não se possa cometer idolatria com algo que não é ídolo, pois, como vimos, Cornélio adorou Pedro sem intenção, e João adorou o anjo sem intenção. Ambos eram monoteístas e o objeto de adoração naquela situação não era outro Deus. Sendo assim, a proibição bíblica não se limita apenas aos deuses pagãos, como alegam os católicos, mas a qualquer imagem que seja objeto de culto e que se prostrem diante dela, o que biblicamente é considerado adoração e é praticada tanto pelos católicos como pelos pagãos, mas com uma só diferença: os pagãos assumem. Uma nota final. Algum católico poderia alegar neste ponto que eles não oram ao santo, mas oram a Deus e apenas pedem intercessão do santo, como já vi dizerem várias vezes. Contudo, é claramente refutado pelo próprio catecismo católico, que diz: Maria é a orante perfeita, figura da igreja. Quando rezamos a ela, aderimos com ela ao plano do Pai, que envia seu Filho para salvar todos os homens. Como discípulo bem-amado, acolhemos em nossa casa a mãe de Jesus, que se tornou a mãe de todos os vivos. Podemos rezar com ela e a ela. A oração da igreja é acompanhada pela oração de Maria, que lhe está unida na esperança. Como vemos, o catecismo ensina a rezarmos a Maria, com os santos e aos santos, e não apenas pedir intercessão deles orando somente a Deus. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Deus os abençoe. Algumas notas finais estão na descrição do vídeo.